Então, dando continuidade ao nosso seminário de estudos da tradução em grego já famoso, e eu vou falar a respeito de Borges e a tradução do artigo de Andrea Sesco. Então, conforme nós observamos nesse artigo, Borges não define uma teoria no que se refere à tradução, e o estudo dele na tradução, mas sim ele faz apontamentos a respeito. Nesse artigo, Andrea Sesco mostra os pensamentos de Borges e em determinados momentos eles são comparados com alguns teóricos. Então, como fora mencionado, Borges não acredita que seja necessário uma teoria da tradução. Não menciona erro na tradução em geral, como ela deve ser traduzida e tudo, mas partes específicas dela ocorrem erros. Uma citação que nós temos é: não há nenhum problema quanto à maneira como os homens traduzem, e sim em como traduzir esta ou aquela linha, este ou aquele parágrafo. Podemos observar que Borges ele acredita que a tradução não deve ser feita de linha, de palavra por palavra, mas sim num contexto, sim num todo. Sesco faz comparações nessa maneira de pensar de Borges, né? Bruni, assim como outros teóricos, já havia exposto essa ideia. Ele dirá: o sentimento das palavras avulsas é diferente das mesmas, formando conjuntos frasais. Então, o sentido dessa tradução de palavra por palavra não será o mesmo do que num todo, num conjunto de palavras, num conjunto de frasais. Para Borges, como foi mencionado, deve-se traduzir o todo. A tradução palavra por palavra não terá a mesma eficácia. Borges não só reprova a tradução literal, mas como não acredita nela. Outra citação que podemos encontrar no artigo de Andrea Sesco. Borges defende que um bom tradutor deve conhecer o mundo em que vive, que ele deve ser um bom leitor, um excelente leitor. A questão não é apenas conhecer a fundo o idioma a qual ser traduzido. Não é você conhecer as palavras, a tradução de palavras, mas você conhecer o mundo. Então, nesse artigo também podemos observar a distinção entre duas maneiras de traduzir, a clássica e a romântica. Na tradução clássica, o tradutor ele não é obrigado a rever todas as irregularidades do texto original. Essa questão tão pouco importa para o autor. Então, na tradução clássica, o texto ele é um rascunho, né? Que eles admitem sempre uma mudança, uma correção. No rascunho, você pode pegar aquela folha, modificar conforme for traduzida, né? E essa é a concepção que observa-se que o Borges ele toma. E a relação dessa tradução romântica é que o tradutor ele é um mal necessário que se interpõe entre o texto original e o leitor. Então, modifica essa questão de tradução do rascunho. Então, na tradução romântica, a individualidade dos autores importa mais que o texto. Então, na questão clássica, o que interessa é o texto, e na questão romântica é a individualidade do autor. Outra citação que nós temos é de Pastor Melo, que para ele não faltam argumentos para sustentar que Borges, ele então se classifica nessa tradução clássica da literatura. O autor, como vimos em Las das Maneiras de Traduzir, voltará a afirmar que os textos são rascunhos, mas entendemos como rascunho aquele texto que sempre vai admitir uma correção, ou seja, uma nova tradução, uma nova maneira de interpretar, e não um conjunto de anotações que vão servir de base para dar feição definitiva ao texto. Então, Borges ele acredita que a tradução de um texto ele se adequa à época, ao momento que está e ao seu público-alvo. Então, o texto é um rascunho que essa tradução modifica. No artigo também observamos que vários autores, vários teóricos, traduziram alguns textos dele. Em alguns momentos ele critica
alguns momentos ele engrandece essas traduções, no que ele diz a respeito dessa tradução que deve ser pautada ao público-alvo, não mantendo o original, não mantendo essa forma definitiva para dar afeição ao texto. Em certo momento, ele declara: o Quixote, graças ao meu exercício congênito no espanhol, é um monumento uniforme, sem outras variações que as separadas pelo editor, encaminador e o tipógrafo. A Odisseias, graças ao meu oportuno desconhecimento do grego, é uma biblioteca internacional de obras em prosa e verso. Então, conforme observado nesse artigo, Borges ele não faz uma teoria, mas ele sugere que a tradução é um modo de ler. Traduzir é um modo de ler. É ler e reinterpretar e reconstruir um texto. É uma operação semelhante à que ele diz realizada pela crítica literária. Então, você lê aquele artigo, você interpreta de outra maneira, você reconstrói um outro texto e você vai realizar para outro público. Então, essa tradução que ele considera a clássica, essa tradução que o texto ele nunca vai ser igual, que a palavra não é por palavra, nessa questão que também como o nosso dando continuidade a outro seminário, que ele refaz a pergunta que qual das traduções é fiéis? Como ele mesmo diz, todas e nenhumas, por essa condição, que para determinado momento aquela tradução é fiel e você muda o contexto, você muda a tradução. Eu concordo, acredito que essa ideia de Borges, de que a tradução ela muda com o contexto, ela muda com o público-alvo, é a tradução mais... Não acredito que seja adequada ou que palavras podemos definir, mas que a tradução palavra por palavra não tem eficácia. Observamos nos textos das outras disciplinas, dos outros textos da disciplina, que essa questão de ser fiel, muitas vezes na minha cultura a palavra não vai ter o mesmo significado. Eu não vou compreender como aquilo acontece. E você adequar aquilo para mim e eu adequar isso para o público que eu tenho objetivo, eu acho que será mais eficaz, será mais aproveitado. E é isso que eu tenho a declarar.